Boa tarde, Visão Plural, são 16 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Hoje nós vamos discutir uma questão muito séria, esquecida por todos, porque, como vocês sabem, entra governo, sai governo, os economistas criam novas formas de pegar o seu dinheiro, e esse caso aqui aconteceu em 1989, durante o governo Sarney, o chamado Plano Verão. E para falar sobre o Plano Verão, nós temos aqui a advogada Patrícia Kobianchi Figueiredo. É com ela que vocês vão saber como podem ainda resgatar esse dinheiro. Bem, só para lembrar, o Plano Verão, o ministro da Fazenda chamava-se Marcílio Marques Moreira. Era o ano de 1989 e o objetivo era criar uma nova moeda, que foi o Cruzeiro Novo, e também criar um índice que procurava controlar a caderneta de poupança. E dava um congelamento de preços e salários. Com isso, como o governo tirou da cartola esse plano, como tirou vários outros, o poupador, o cidadão, acabou sendo prejudicado. E é para falar sobre isso que a advogada Patrícia Kobianchi Figueiredo está aqui e vai esclarecer. Esse plano prejudicou uma multidão muito grande ou não? Boa tarde, Patrícia. Prejudicou sim. São muitos os poupadores, porque é de conhecimento de todos a utilização desse meio, né, de segurança dos nossos recursos, que é a caderneta de poupança, é um meio acessível a uma grande camada da sociedade. Então, são muitos milhares os prejudicados com essa medida. Como você bem colocou, que foi a intenção era bloquear a hiperinflação, e houve um conjunto de medidas, né, congelamento, tal, como já foi colocado. E entre elas, a substituição do índice de correção nas cadernetas de poupança. Que antes era como? Era maior, o índice foi trocado por um índice menor. Né? Cada período teve o seu índice. Os economistas, esses que inventam esses planos, quando estão no governo, fazem alquimias. E quando saem do governo, saem ricos. A maioria deles estão ricos. E a população que é prejudicada acaba tendo que correr atrás do prejuízo, que é o caso. É o caso. Há um prazo determinado para as pessoas buscarem os seus direitos? Então, seria importante a gente estar colocando, antes mesmo do prazo, o que aconteceu assim em resumo, para que a pessoa se identifique, né, e saiba se é o caso dela, né, ou se é o caso até de um parente seu, de um vizinho seu, alguém que já faleceu da família, porque os próprios herdeiros podem se valer desse dinheiro e entrar com essa ação, né? Então, em 1989, já havia um costume no Brasil das alterações de índice em caderneta de poupança ocorrer sempre nas segundas quinzenas. Então, se você vir a legislação anterior, sempre foi assim. Aí, em janeiro de 89, adveio uma nova lei, que é 16 de janeiro de 89, a troca do índice da caderneta de poupança. Como troca? A troca de um maior, não precisamos denominar qual era, né? BTN, né? A troca de um índice maior por um índice menor, que era essa a intenção. Prejudica o rendimento do poupador. Isso, mas assim, o prejuízo que a gente quer enfatizar aqui não foi a troca pelo índice menor, porque isso, muitas vezes, numa visão econômica, se faz necessário, né? E até para o bem de todos. Então, não se questiona a troca do índice, se questiona a aplicação errada do novo índice, do menor. Como ocorreu? O índice novo, o menor, era para ser aplicado a partir de 16 de janeiro. Então, as contas poupanças que aniversariavam a partir de 16 de janeiro seriam remuneradas com índice menor. Sim. Quando veio o fevereiro, o momento de fazer essa remuneração, o que os bancos fizeram? Eles aplicaram o índice menor da nova lei
retroativamente aquelas cadernetas de poupança que aniversariavam desde o dia 1º de janeiro. Ou seja, eles foram lá e gatunaram Alcançaram a grana do poupador. Isso. Ocorre que as poupanças que aniversariavam do dia 1º ao dia 15 de janeiro, elas estavam resguardadas pela lei antiga, vigente à sua época, né? A época que se consumiu aquele ato, a gente chama ato... Não podia ser retroativo. Perfeito. Os bancos é que utilizaram o mecanismo para pegar a grana do poupador. Alcançou o que não devia. Né? A lei ela é sempre pro futuro. Raras as exceções. E não para o passado. Eles aplicaram retroativamente. A lei de 16 de janeiro, eles alcançaram aquelas cardenetas de poupança, situações consolidadas. E qual foi o mecanismo que eles usaram para justificar essa ideia de retroatividade? Não houve uma justificativa, houve uma prática indevida e as pessoas precisaram socorrer-se do judiciário, diferente do que acontece em outros estados. Tem um ministro, um ilustre ministro do STJ, aí, que inclusive na quarta-feira agora deu um voto brilhante sobre uma das questões que envolve os planos econômicos, e ele lembra bem do caso de casos de expurgos, né? Essas diferenças devidas a gente conhece como expurgos moratórios. E ele lembra que na Alemanha, quando ocorreu lá, as próprias instituições financeiras chamavam os seus credores e resolviam, instalavam ouvidorias, faziam aqueles avisos. Mas esperar que o banqueiro brasileiro chame os seus corretistas para devolver dinheiro, isso é uma quimera. É uma quimera, mas é bom a gente falar, né? Que Bem, mas tem uma questão que está subentendida aí. Naquela época existia muito banco que hoje não existe. Como é que pode proceder atrás de recursos que bancos não existentes tomaram do poupador? Ok, vamos então a um caso concreto, que é o caso do... Cominde. O Bamerindos. Bamerindos, o Banco Econômico. Por que o Bamerindos? Porque o prazo para os poupadores do Bamerindos se habilitarem para receberem os seus créditos, vence agora em agosto. Do Bamerindos. Do Bamerindos. Cada banco vence em prazos diferentes. Exatamente. Então, se você tem dinheiro no Bamerindos, o antigo Bamerindos, atual HSBC, saiba que em agosto, até agosto, você ainda pode ir atrás do seu rico dinheirinho. Qual é o outro que tem prazo? Banco do Brasil, que é uma parcela gigantesca de Banco do Brasil. Atenção, quem tem conta em Banco do Brasil. E aí? Outubro de 2014, depois da Copa e antes da eleição. Isso. Bem, outro banco, Cominde. Aí eu não tenho assim, porque são vários bancos. Então, depois do intervalo, nós vamos mostrar a situação de cada banco. Então, ao fazer os bancos fizeram uma gatudagem oficial. E agora vocês estão tentando resgatar essa grana. Como é que deve proceder o poupador que precisa saber em que estado está o seu dinheirinho? Tá. Então acontece assim. Quem são então os prejudicados? São aqueles poupadores cujas cardenetas de poupanças aniversariavam na primeira quinzena de janeiro de 89. Mas será que alguém sabe o dia que Exatamente, né? Esse é o problema. Então, você tinha conta em 1989, você é um possível prejudicado. Né? Como saber? Se você não tiver guardado, se a pessoa não tiver guardada a documentação, os extratos da época, é só se dirigir àquele banco, à sua agência bancária e solicitar. Na agência bancária que você... têm ido, todas têm as agências conseguido, bancárias todas. podem fazer? No caso do Bamerindos, HSBC, os bancos que é... E no caso do Econômico, que acabou? Todos os incorporadores. Nossa Caixa, nosso banco, Banco do Brasil. Né? Os maiores prejudicados se concentram entre Banco do Brasil e Nossa Caixa. E a Nossa Caixa, hoje, Banco do Brasil. Então, essas pessoas devem se dirigir às suas agências, independente do banco, né? Que a maior parte se concentra em Nossa Caixa e Banco do Brasil. Banco Nacional, Cominde,
todos esses bancos... Todos os bancos praticaram indevidamente a aplicação do índice. A senhora tem ideia do montante que está perdido por aí? Há vários números, né, especulações, etc. E varia muito. Há quem fale em 400 bilhões, outros falam em 150 bilhões. Há um relatório, inclusive, que faz parte do processo no Supremo Tribunal Federal, favorável aos bancos, e por isso foi juntado nos autos do processo pela parte contrária, porque um dos argumentos das instituições financeiras será o impacto econômico, que é uma quantia muito vultuosa. Eles têm medo de que esse dinheiro saia do cofre deles com rapidez tal que eles não consigam suportar. Sim, exatamente. Eu acho que foi esse caso que um daqueles ministros do Supremo, aqueles que bancam sério, mas não são, pediram vista do processo, não foi? O Gilmar Mendes. Nós temos vários processos no Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, aquelas pessoas que tiveram conta em janeiro de 1989 é um prejudicado, então, né, da primeira quinzena. Fazendo passo a passo para o nosso pessoal. Primeiro você precisa ir no Banco do Brasil ou da nossa Caixa para saber se você para tem... solicitar os seus extratos de janeiro e fevereiro de 89. Da poupança. Poupança. Bem, com esses números você vai ver se você tem direito e quanto é o valor que você pode receber. No prazo... Uma outra informação importante é essa, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas não era muito, aquela época vai atualizar. São valores significativos, tá? São valores significativos. O último caso que eu vi lá no escritório era cerca de 830 cruzados novos, que devidamente atualizado e agora ainda mais com a decisão de quarta-feira do Superior Tribunal de Justiça acerca dos juros moratórios, acerca dos juros moratórios, esse valor de 830 cruzados novos em janeiro de 89, atualizados hoje, resultou em aproximadamente 55 mil reais. Olha que dinheiro bom. Por quê? Porque só de juros moratórios nós temos um índice aí de 200%. Por que 200%? Porque assim, como você fez para quem fez, né? Reclamar esse direito na justiça. Entrou com uma ação individual, né? Então, se eu fui lá e entrei com a minha ação individual. E esperei o julgado, etc e tal, aí vou receber meu caso. É um caso particular, tá? Ocorre que para essas pessoas, esses prejudicados, que é uma imensidão de pessoas, e poucos agiram, é por isso que nós resolvemos vir a público e chamar essas pessoas, porque estão inertes e com crédito e uma facilidade para receber, no sentido de que já há uma decisão transitada em julgado. Essas pessoas, elas não podem mais agir individualmente. Só em grupo. Elas não podem mais agir individualmente, por quê? Porque o prazo de 20 anos, esse prazo já se esgotou, ok? Ocorre que nós temos as chamadas ações coletivas, em que determinadas instituições estão legitimadas para entrar com essas ações, é como se fosse uma substituição. E quais são essas instituições? Então, nós fizemos muito o IDEC, porque foi, a nosso ver, o que mais atuou nessas causas, né? Um trabalho bastante árduo e com muitas vitórias e muitas causas. Então, por exemplo, o IDEC entrou com ação contra o Banco do Brasil, entrou com ação... A ação é coletiva no sentido de que é uma instituição de interesse, de defesa do consumidor, defendendo vários consumidores. Nesse sentido, ela é coletiva. Mas é contra, não todos os bancos, contra cada banco. Então, são várias ações do IDEC contra vários, são um total aproximadamente 20 instituições financeiras, né? Pelo Brasil todo. E
A decisão favorável desta ação coletiva, denominada ação civil pública, ela abarca todos os consumidores. Abarca aquele consumidor que pretendia agir, mas perdeu o prazo. E temos várias ações julgadas, transitadas em julgados. O que falta? O IDEC não tem como agir em nome de outrem a ponto de ir ao banco solicitar os extratos. Não, isso é a própria pessoa que precisa fazer. Então, ela deve ir ao banco, pegar os seus extratos e se valer da decisão no processo da ação civil pública julgada procedente com trânsito em julgado do seu banco. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter bom senso, não reclamar da vida e atrás dos seus direitos, procurar o Banco do Brasil e a nossa Caixa, ver se tem algum resíduo, vamos chamar assim, um resíduo desse plano verão, tendo esse resíduo, procurar quem? Não há necessidade de haver hoje o resíduo. Há necessidade de ter havido em janeiro e fevereiro de 89. Ele vai comprovar. Ela pode ter fechado a caderneta de poupança dela. Ela vai comprovar a existência, se existiu aquela conta. Isso. E aí ela procura quem? Aí ela precisa de um advogado. De um advogado. Um advogado de confiança dela. No caso de vocês têm um e-mail, um site. Eu vou dar aqui, dúvida@planoseconomicos.com.br. Vou repetir, dúvida@planoseconomicos.com.br. Através desse site, a pessoa pode consultar o escritório de vocês e ver como deve proceder. Em verdade é assim, a nossa ação de informar e chamar os poupadores, nós criamos esse e-mail para sanar dúvidas, tá? Para sanar dúvidas. Então a pessoa entra, eu tenho dúvida porque eu fui ao banco e foi me negada a documentação. Aí vocês indicam como fazer. Aí a gente orienta, o meu banco é tal, qual é o prazo, né? Que não dá, a gente precisaria de um dia inteiro para ficar falando de todos os casos, de todos os bancos. Aí nós indicamos como fazer. Se o caso de uma pessoa que precise de orientação, inclusive jurídica, gratuitamente, porque as pessoas às vezes temem também, né? Falam, precisa contratar advogado, vou ter que despender para receber. Não, se a pessoa for pobre, ela pode procurar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A depender do caso, se for Caixa Econômica Federal, pode até procurar o Juizado Especial Federal. Agora, seria interessante se ela tivesse condição de procurar um advogado que trabalhe, que tenha experiência nesses casos. E geralmente esses advogados, eles estão trabalhando para receber a posteriori, tá? Para receber depois. Não recebe nada agora, vai receber, faz o contrato de honorários e recebe depois, tá? O importante é que as pessoas, não importa... saiam da inércia. Saiam da inércia, que recebam. Porque o que nos toca? Nos toca o seguinte, um trabalho muito duro dessas instituições de defesa do consumidor, criaram vários entraves, se tornou uma causa processualmente complexa, com várias vertentes. Eles começaram desde questionar a legitimidade da instituição, até não é caso de consumidor, né? Foram vários entraves, vários recursos, e ao final houve essa vitória, né? Agora, o que significa essa vitória se as pessoas realmente não se habilitam para receber? E para que a pessoa se habilite para receber, ela tem um prazo também. Esse prazo é de 5 anos, contados a partir da decisão definitiva. Que foi essa agora. Que no caso do Banco do Brasil, é outubro agora. A partir de outubro, agora esses prejudicados não poderão mais, eles não fizeram no prazo de 20 anos e nem poderão mais se habilitar para receber, se valendo da decisão do IDEC. A senhora acha que esse é o único plano econômico que criou empecilhos para o contribuinte ou outros? Não, temos outros. Tem outros? Temos outros. Então vamos ver o seguinte, eu vou fazer um pequeno intervalo e na volta a senhora volta a falar
não só do Plano Verão, como também de outros planos que pegaram a grana do brasileiro de maneira direta ou indireta. Tudo bem? Então, vamos fazer um intervalo, voltamos já para falar sobre planos econômicos e a gatunagem dos bancos e também dos economistas que hoje estão ricos. Voltamos já. Venha assistir o I, venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
Hoje, 23 de maio de 2014, Visão Plural está prestando um serviço público à população de São Paulo e do Brasil e àqueles que também nos veem do exterior, a propósito de um Plano Verão. Relembrando, o Plano Verão foi um plano durante o governo Sarney, em 1989, que foi instituído pelo ministro Maílson da Nóbrega, hoje rico, que inventou o cruzado novo e também congelou a poupança e, ao mesmo tempo, preços e outros elementos econômicos. Com isso, foram prejudicadas inúmeras pessoas. Para falar sobre isso, está aqui a advogada Patrícia Bianchi Figueiredo, que no primeiro bloco deu algumas instruções, algumas dicas, e que agora vai voltar a falar disso e de outros planos. Vamos resumir um pouquinho esse Plano Verão para quem entrou agora. Ok. Ok? Você está dizendo que tem uma decisão judicial de pouco tempo que dá condições ao poupador para ir em busca do seu ganho. Sim, são várias as ações, né? E uma delas nós tivemos o seu julgamento quarta-feira agora, passada, pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi a questão do processo, era para se discutir desde quando incidiam os juros moratórios nas ações de execução. Agora, né? A pessoa vai receber o valor que ela tinha em janeiro de 89. Esse valor é devido, corrigido com juros e correções. E os juros moratórios. Né? Então, esses juros, a pergunta era, esses juros é a partir da ação que o IDEC entrou para discutir o direito, ou esses juros serão contados a partir desse processo que cada pessoa precisa entrar, o individual, que é o processo de execução. Execução no sentido de vai receber, vai apurar, só fazer o cálculo, né? Só fazer o cálculo do quanto é devido. Esse cálculo é feito por quem? O advogado faz. O advogado faz. Os técnicos e de posse dos extratos temos condição de atualizar com todos os índices e entrar com a ação cobrando. Né? Então, o julgado envolveu exatamente isso, porque muitos diziam os juros moratórios devem correr a partir da ação de execução, que é ação só para receber, porque é uma ação nova, porque o dano ele foi julgado lá na ação coletiva, mas a sua extensão não é certa. Qual é a extensão do dano? Ela não é certa, então ela se tornará certa nesse processo individual que cada pessoa deve entrar. Logo, os juros moratórios são devidos a partir daqui, o que seria uma perda gigantesca para quem já perdeu muito, né? Para quem já perdeu muito. Então, na quarta-feira agora, a decisão foi no sentido de que não. Os juros moratórios devido, e isso influenciará em outros casos que envolva ação civil pública. Criou jurisprudência. Isso. Os juros moratórios correm desde a citação, né? Desde o processo de conhecimento, desde o processo da ação coletiva. Então, é por isso que aquela hora, antes do intervalo, eu falava, o valor não é insignificativo, é um valor significativo, mesmo porque só de juros moratórios, cerca de 200%. Por que 200%? Porque vai desde a decisão, agora confirmado, que deve ser assim, não há mais dúvida, foi confirmado pelo STJ, desde a decisão no processo coletivo. No Supremo Federal, Superior Tribunal Federal, existe um processo que o Gilmar Mendes segurou, pediu vistas, que os bancos estão muito interessados e que é referente a esse caso, que permite com que os bancos ganhem tempo e não percam tanto dinheiro, porque se a massa for atrás do seu rico dinheirinho, isso cria problemas. A senhora acha que essa decisão de quarta-feira, mais o processo está no Superior Tribunal Federal, ambos vão vir a favor do poupador ou a favor dos banqueiros? Muito bom. É o seguinte, foi bom tocar na questão do Supremo Tribunal Federal,
porque a população precisa de esclarecimento nesse sentido. Qual é o esclarecimento? A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, o problema dos planos econômicos, nem só do Plano Verão, chegou ao Supremo Tribunal Federal? Chegou ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje não é qualquer ação, qualquer objeto, qualquer briga, né, lide que eles avocam para si. Então, além de ser matéria constitucional, porque o Supremo, o STF, é o guardião da Constituição, precisa ter uma repercussão geral. Foi reconhecida a repercussão geral nesse caso dos planos econômicos, então a questão está no Supremo Tribunal Federal. Mediante qual veículo? Veículo processo. Como a questão chegou até lá? São 4 recursos extraordinários e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, são 5 processos, né, que vão ser reunidos e julgados. Tem cada qual o seu relator, né, e claro que esse julgamento seria interessante, cogitou-se de sair na próxima semana, de ocorrer na próxima semana, dia 28. Não acredito que a pauta do julgamento supremo já está disponível e não consta a pauta do dia 28, mas nada impede, né? Seria interessante. Estou muito otimista com relação aos resultados de todas essas ações. Agora, o poupador precisa saber o seguinte: não é porque existem processos no Supremo Tribunal Federal que ele não tem que ir atrás do seu direito. Porque muitos processos foram julgados. Quando eu falava da nossa Caixa, do Banco do Brasil, já existem decisões, a gente chama transitadas em julgado. O Supremo Tribunal Federal não vai mexer nisso. Tanto não vai, como ele deixou claro, em todos os processos do Supremo Tribunal Federal, aqueles 5 que estão lá no Supremo, em todos os 5, o Supremo Tribunal Federal disse: ficam suspensos em território nacional todos os processos em fase de recurso. Em fase de recurso não é a decisão transitada em julgado. Traduza, o que é transitar em julgado? Transitada em julgado é quando uma decisão, contra ela não cabe mais nenhum recurso. Então a INDEC entrou contra o Banco do Brasil. Essa decisão transitou em julgado. Esse trânsito em julgado é de direito adquirido, é direito constitucional. O Supremo, mesmo se quisesse, não poderia. Então, ele só pode suspender o que ainda cabe recurso, o que não transitou em julgado. O que já transitou em julgado está em fase de liquidação. Basta o poupador se valer daquela decisão já definitiva, né? Podemos falar assim, a decisão definitiva, para receber seu crédito. Não há falar em esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas se um ministro do Supremo Federal estiver em TPM, como eles andam atualmente, como é que se deve proceder? É o que eu estou colocando. Independe do caso no Supremo Tribunal Federal. O que independe de caso? O poupador prejudicado receber os valores que lhe são devidos, segundo decisão definitiva. Essas decisões definitivas, elas já existem. O Supremo não vai mexer nisso. Mesmo que aquele crioulo lá tenha uma crise histérica, não tem problema. Não há problema algum. Ou Gilmar Mendes, independente. Gilmar Mendes, que leva dinheiro dos bancos, também não tem problema. É independente. Que bom. A decisão do Supremo Tribunal Federal que demorou para vir já, essa decisão alcançará os processos que estão em fase de recurso. Processos que uma das partes perdeu e a outra recorreu. Quando a questão chegou no Supremo, falou: não julga ainda. Quando o Supremo fez isso, muitos outros processos já tinham sido julgados e com decisão definitiva. Esses estão resguardados. São para esses que nós estamos aqui, avisando que há milhares de poupadores que podem receber. A senhora disse que existem problemas com outros planos econômicos. Sim. E vocês são especializados em cuidar dos interesses do cidadão em relação a planos econômicos. Vocês têm, quem tiver dúvida, dúvida@planoseconomicos.com.br. O Plano Verão, cada caso é um caso, então tem prazos determinados. Não importa se o banco acabou, Cominde Econômico Nacional, que acabaram, mas você pode ir no Banco do Brasil ou na nossa Caixa e procurar se tem o registro
da sua poupança. O registro da sua poupança, você procura o escritório de advocacia, que eu vou dar o número agora, é 11 31 06 8864, vou repetir, 11 31 06 8864. Bem, se há problemas nos outros planos econômicos, quais são os tipos de problemas diferentes do plano verão? Então, os planos são Bresser, de 87. Antecedeu. O Bresser, depois do verão, nós tivemos o Collor 1, né? Collor 2. Então, Bresser, verão, Collor 1 e Collor 2, de 87 a 91. Todos eles prejudicando o cidadão. Todos eles com troca de índices, prejudicando cidadãos que tenham dinheiro em caderneta de poupança. Quer dizer, brilhantes economistas fizeram isso e a população foi prejudicada. Como é nesses outros planos? Bresser, Collor 1 e Collor 2, que a pessoa deve proceder? Então, os casos mais avançados realmente são voltados para o plano verão, né? E mais especificamente aqueles bancos onde se concentravam uma quantidade muito grande de poupadores, que é Banco do Brasil e nossa Caixa, repetindo que o prazo do Banco do Brasil vence agora em outubro. Então a pessoa precisa agir rápido. Agora, no caso do Bresser, que foi junho de 87, quem teve dinheiro na caderneta de poupança em junho de 87 a junho e julho, né? Então precisa desses extratos. A partir da segunda quinzena houve a substituição do índice. E também aqui o que eles fizeram? Foram alcançar a primeira quinzena, as contas que aniversariavam na primeira quinzena. Então quais são os prejudicados? Aqueles da primeira quinzena. Você tem poupança no dia 5 de junho de 87. Você foi um prejudicado. Por quê? Porque a lei dizia, troca o índice a partir de 16, do dia 16. Não podia alcançar você, cuja poupança aniversariava dia 5. Ok? Uhum. Então, essas pessoas do Bresser junho, extratos de junho e julho de 87. O verão nós já falamos, vale repetir, janeiro e fevereiro de 89. Aí nós temos Collor e Collor 1, que vai desde de março de 90 até abril até fevereiro de 91, né? Mais especificamente, Collor 1, março, abril e maio de 90. E o Collor 1, nós temos outras vertentes, porque tivemos aí o confisco, né? Então, nós temos outros problemas relacionados ao Collor 1. E o Collor 2, a lei, diferentemente das outras, não veio para a segunda quinzena. A lei veio do dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro de 1981. Troque o índice. 1º de fevereiro de 1981. Quando eles foram fazer a remuneração, eles fizeram retroativamente todo mês de janeiro. A senhora acredita? Os bancos têm quadros administrativos de alto nível. A senhora acha que eles usam a burrice do cidadão e a esperteza dos funcionários para prejudicar o cidadão? A cada plano que vem por aí? Não acredito nisso, porque a gente trabalha com a justiça e parte do princípio da boa-fé, né? Venha de onde vier, é o princípio, né? Há casos que, certamente, se você vira as defesas desses bancos, eles alegam que cumpriram a lei, né? Inclusive, eles... uma das argumentações eram que eles nem eram legitimados para arcar com esse prejuízo, né? Isso é o governo mandou, a gente fez. Sempre o governo do Brasil tem culpa. Porque aí é o próprio cidadão prejudicado que não vai pagar a conta, né? Claro, acaba pagando a conta, né? Claro. Aí fica fácil, né? Então, eu não sei, eu não posso presumir uma má-fé. A senhora acha que algum juiz tem caderneta de poupança para ter interesse nesse tipo de coisa? Olha, se tem, provavelmente tenha. Mas algo é certo, se você traçar um perfil, fizer um estudo de um perfil socioeconômico desses poupadores, não é a nata brasileira, né? Não é a nata brasileira. Os ministros do Supremo não têm poupança.
A conta, então, não posso afirmar se tem ou não, mas certo é que a nata, a camada da camada mesmo, nata, classe A, dificilmente se vale, né, desse meio da poupança. Quem se vale, e essa é uma questão interessante, pela questão numérica. Né? Quem se vale é o pobre. O povão, né? que tem aplicação na poupança. Que ganha o salário mínimo e ainda consegue tirar um terço ali e guardar na caderneta de poupança. Mas como o pobre são muitos, eles são o quê? A mola propulsora das instituições financeiras. Entendeu? Eles que mantêm. É o pobre que mantém as instituições financeiras. Então, por isso agora é a vez das instituições financeiras, até por uma questão de justiça mesmo, né? Reconhecer isso e como insiste o ministro Sidney Benetti nessa questão, independe de processos. Repita o nome desse juiz que foi sério. Qual é o nome dele? Sidney Benetti. Aqui de São Paulo. Superior Tribunal de Justiça Brasília. Brasília. Superior Tribunal de Vale Justiça. a pena ler as decisões dele no Plano Econômico de quarta-feira, uma verdadeira aula, uma verdadeira lição. E ele tem chamado a atenção, tem sido muito firme nessa questão. Ele que encabeçou o julgamento de quarta-feira, porque é um órgão colegiado, são vários ministros. O julgamento de quarta-feira foi muito apertado. Foi muito apertado. Empatou. E ele Metade dos ministros queriam que os juros contra os poupadores, que os juros incidissem só a partir de agora, quando ainda a pessoa vai entrar com a ação, que a gente está pedindo para vir entrar com a ação. Ele não, ele falou assim, não, tem de ser desde lá, de quando já houve a discussão do direito. E ele conseguiu vencer? Ele conseguiu emplacar no sentido de que foi necessário o voto Minerva. Nesses casos, o presidente da casa não vota, né? Só vota se houver empate. Foi o caso. Então, veio o presidente da casa, o presidente da casa foi com ele. Então, repita esse nome de um juiz sério, honesto, correto, que votou a favor da população. Qual é o nome dele? Ministro Sidney Benetti, do Superior Tribunal de Justiça. Você não viu esse nome, nem notícia na internet, nem nos jornais. Por quê? Os jornais só estão preocupados com coisa ruim. Então, o importante é esse homem que pensou na população. O nosso programa está chegando ao final, são 16 horas e 50 minutos. Vem aí mais um programa da Alto TV, mas eu não quero perder a oportunidade. Então, a senhora repita, por favor. Quem tiver dúvida tem que se pronunciar por onde? Pelo dúvidas? O dúvida, arroba... Dúvida ou dúvidas? É dúvida, no singular. Dúvida arroba planoseconômicos.com.br. Perfeito. Se preferirem um contato, estou à disposição no sentido de orientar, porque sou professora também. E-mail? Meu e-mail é Patrícia Kobianchi. O Kobianchi é COBIANCHI. Patrícia Kobianchi, arroba ferrazenogueira.com.br. Repita, porque é muito complexo. Patrícia Kobianchi, Kobianchi é Kobianchi, com CHI ao final, arroba ferrazinogueira.com.br. Ferraz e Nogueira é o escritório do qual eu estou como consultora nessas questões de planos econômicos. Tem o site também, que é o www.ferraznogueira.com.br. O escritório fica na rua Riachuelo. Não, esse escritório é outro endereço. E qual é o endereço desse? É Praça da Árvore, não me lembro Não importa, o telefone é 11 3106 8864. Eu vou repetir, 11 3106 8864. Então, você hoje, graças à presença da advogada Patrícia Kobianchi Figueiredo, teve oportunidade de ver como as instituições financeiras se apropriam através de planos econômicos e de doutrinação econômica de economistas que estão no governo de passagem, como você perdeu dinheiro. Se você precisa resgatá-lo, saiba que o Banco do Brasil até outubro você pode fazê-lo. Entrar com a ação até outubro. Ele precisa agir agora, porque ele precisa dos extratos, tudo, e né? se for no Bamerindos, via HSBC, até agosto. Então, não importa se a sua poupança era no Banco Nacional, no Comid, no Econômico, no Bamerindos, aqueles não existentes. Vá na Caixa, nossa Caixa,
e vá no Banco do Brasil, que lá você vai ter condição de saber se você tinha de poupança, e procure um advogado para poder resgatar aquele dinheirinho, que são bilhões. E esses bilhões estão de olho e são do interesse dos bancos brasileiros. Muito obrigado, doutora. Até a próxima sexta-feira, às 16 horas, com Visão Plural.